Olá, bem-vindos a mais um Viver Bem em Cristo, aqui no nosso Viver Bem com o Ministro da Palavra, Sérgio Alves. Muito bem-vindo, Sérgio. Uma boa noite a todos nossa audiência aí do programa Viver Bem em Cristo, né? Muitos anos já estamos no ar aqui e já temos assim uma familiaridade aí, eu creio que o programa é muito conhecido e é uma oportunidade sempre que nos dá muita alegria, porque vamos falar de divulgar aquilo que faz bem para as pessoas. Amém. A gente tem, né, a nossa playlist no YouTube também, lá com vários outros programas já passados. A gente também vai subindo, né, toda semana uma edição nova. Então tem aí toda uma biblioteca já de conteúdos, de alimento, né, para a gente se fortalecer na palavra. Sempre que a gente entra em contato com a verdade única de Deus, a gente sempre recebe muita riqueza para melhorar a nossa qualidade de vida natural. Então, eu julgo isso de muita importância e é um programa que, querendo as pessoas, entendendo ou não as pessoas, faz muito bem para quem ouve. Amém, é verdade. A gente sempre tenta trazer temas aqui variados, temas em que o pessoal que nos acompanha também traz de dúvidas, questões que a gente passa de experiência no nosso dia a dia, né? Então tem muitos temas aí, muitos assuntos já que a gente já abordou e também, né, sempre trazendo novidades na palavra. Então, Sérgio, hoje vem assim um assunto que é um pouco delicado, né? Porque o ser humano é um ser egoísta, né? Por si só, a gente já vem aprendendo aí e sabe que o ser humano é fogo. E principalmente quando se trata de dinheiro, né? A gente tem um apego pelo dinheiro, pelas coisas materiais, muitas preocupações. Às vezes a pessoa pensa, não, mas para mim o que importa, né, é estar feliz. Mas quando vem alguma prova ou vem alguma provação, uma tentação ali em relação ao dinheiro que às vezes Deus nos traz nas situações, a gente vê que a gente ainda precisa se aperfeiçoar nesse sentido, né, nos desapegar. Mas como fazer isso, né? Porque ao mesmo tempo a gente depende também, querendo ou não, né, estamos aqui no mundo, estamos vivendo aí uma vida que é desse sistema, né, a gente está utilizando o dinheiro como uma moeda de troca, literalmente, né, para a gente ter melhor qualidade de vida, para conseguir adquirir, né, bens materiais, enfim. Então, como trabalhar, né, como Deus trabalha no nosso coração para que a gente consiga usufruir, né, do dinheiro, mas sem depender dele, sem tornar ele uma paixão na nossa vida, né? Porque até já fazendo um link com uma palavra lá de Timóteo 6:10, quem estiver em casa acompanhando também com as suas Bíblias, eu convido a abrir lá em Timóteo, onde fala, ali então no capítulo 6:10, que o dinheiro é a raiz dos males, né, na nossa vida e que a gente precisa então justamente vigiando, né, pra gente não cair nessa tentação, né, fala aqui, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Então o dinheiro ele também é fonte de dores, né? Então eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre esse tema. Fazendo uma comparação para a gente começar a falar sobre esse tema, assim, nós temos o exemplo do fogo, né? O fogo é uma bênção, mas também pode destruir tudo, né? Então, tudo é a maneira com que eu vou tratar com os elementos, né? O dinheiro não é maldição, o dinheiro é uma bênção. Agora, eu preciso saber lidar com o dinheiro e entender o que é o dinheiro e preciso ter um senso de realidade para me viver adequadamente, tratando o dinheiro como dinheiro e não como Deus, né? Então, o que a Bíblia explica para todos nós? Se você perceber por que Deus trouxe o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar antes de tudo. Então, se a gente amar o dinheiro... Não é nem só o dinheiro, né? Tantas outras coisas que a gente... Tantas outras coisas, exatamente. Então veja
Quando tu olha o relato experiencial de uma vida, assim, que você vê falar de coisas horrendas como assassinatos, como destruição de famílias, como briga de famílias, divisão de famílias, tudo é a questão do dinheiro, né? Por exemplo, quando morre um pai muito rico e tem 5 filhos, 4 filhos, 3 filhos, é comum a gente ver que eles nunca mais vão se dar, porque eles vão brigar. Porque sempre um acha que está sendo passado para trás, o outro está tendo mais, o outro pegou as coisas melhores e deixou as piores para ele. Enfim, sempre que uma pessoa tem o dinheiro como referencial de paz e vida eterna, sabe? De justiça, não é Deus, talvez, né? Se sente injustiçado. Então, o que Deus orienta na Bíblia de como eu devo tratar, lidar com o dinheiro? O dinheiro é um meio, não é o fim, né? Por que o dinheiro Porque o dinheiro tem um certo poder no mundo. No mundo natural, ele tem um poder. Ele tem um poder de te dar uma qualidade de vida maravilhosa, de acesso ao consumo, de fazer com que a tua vida material seja extremamente confortável e abastada. Você pode morar no melhor lugar da cidade, você pode ter a melhor casa, o melhor apartamento, você pode ter o melhor carro, você pode trocar carro, você pode viajar. Então, o dinheiro te dá um poder para um desfrute natural bem acentuado, né? Então, o que acontece? As pessoas passam a eleger esse poder que o dinheiro gera nesse mundo natural. Eles começam a depender daquele dinheiro para viver a sua vida. Só que o dinheiro nunca vai ser Deus e não é Deus. O dinheiro não é fim, o dinheiro é um meio. Entende? Então, o que está errado no coração do homem é a falta de educação de como lidar com o dinheiro. É isso que está errado na vida das pessoas, porque as pessoas acabam elegendo o dinheiro como Deus para as suas vidas. Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho Deus. Se eu não tenho dinheiro, só... Porque já estão tão acostumados a viver aquela vida ali com essa abundância e a consumir, talvez, assim, indiscriminadamente, né? E às vezes, quando daqui a pouco perde, aquele gera uma dor, né? Então, por isso que fala aqui também, né? Atormentaram-se com muitas dores, então a pessoa também não sabe mais nem viver sem, né? Ela perde ali, ela acha que a vida dela acabou por causa que ela perdeu aquela quantia de dinheiro, enfim, né? Então ela acha, talvez, tá iludida ali naquele meio enquanto ela tem, mas a qualquer momento, daqui a pouco ela perde e aquilo se torna um problema, né? Espiritual, almático ali, uma dor, né? Que a pessoa acaba entrando em depressão, enfim, né? Outras coisas ruins, né? Veja bem, que se o dinheiro fosse algo que genericamente pudesse trazer paz e redenção para as pessoas, os ricos já estariam muito bem, né? E eu conheço muitas pessoas que são ricas, mas não dormem de noite, são preocupados, estão sempre tensos, estão sempre brigando, policiando os familiares para gastar pouco, tolhindo os familiares para não consumir aquele dinheiro, né? Então, muitas discórdias, muita tristeza, muitas angústias são geradas, como tu leu ali no versículo, que atormentam a vida das pessoas. Então, o dinheiro passa a ser uma maldição para quem tem, porque ela depende daquele dinheiro para ser feliz e sentir segurança e paz. E aquilo é um Deus falível. De uma hora para outra você tem, daqui a pouco não tem. Eu conheço uma dúzia de homens ricos nessa minha história de vida que você olhava para eles e dizia, esses aí nunca mais precisam trabalhar. E ficaram sem nada e devendo. Uhum. Então, quem pode dizer que eu vou ter dinheiro sempre? Ninguém pode afirmar isso, porque isso não depende da pessoa que detém o dinheiro. Sim. E mesmo tendo, né, o nosso coração ele fica dependente daquilo e a gente deixa de desfrutar, né, as bênçãos que Deus tem para nossa vida
colocando Deus de fato em primeiro lugar, como ele ordena e nos orienta, né? Depois nós podemos falar assim de como Deus nos orienta, que parece que está no fim do bloco aí, e como Deus ensina a lidar com dinheiro. Sim. Né? Como viver uma vida prática, né, de acordo com as orientações de Deus aí em relação ao dinheiro. Então, já voltamos, fique conosco. Viver bem. Então, voltamos aí a falar, né, sobre como agora na vida prática, né, a gente pode lidar com o dinheiro, gerenciar, né, o dinheiro nas nossas vidas de acordo com os ensinamentos de Deus e ter, na verdade, esse bem material como uma bênção e não como uma maldição mesmo, como algo que vem para destruir lares, destruir a nossa paz, né, Sérgio, como a gente vinha falando aí, a gente vê tantas pessoas que têm dinheiro, né, de sobra e mesmo assim não tem paz no coração, não conseguem dormir à noite. Então, como de fato a gente pode lidar, né, com o dinheiro na vida prática de acordo com os preceitos e ensinamentos do Senhor? Bem, primeira coisa assim que a gente tem que entender por que tem o material, a pecúnia, os valores, o dinheiro, né? Deus permitiu que os economistas, os entendidos, fizessem uma moeda para simplificar a parte comercial. Então, antigamente não tinha dinheiro e era troca, aí era muito complicado, né? E como é que você precisava de arroz, você tinha que ir num lugar para trocar por outra coisa que você tinha que achar alguém que tinha arroz para trocar com aquilo. Então, a moeda veio realmente facilitar a vida das pessoas e ajudar as pessoas. Então, a riqueza material para Deus tem o seguinte: primeiro, para suprir a subsistência natural pessoal das pessoas, para a família, né? Então, a subsistência natural daquela pessoa. Tá? Segundo, toda a sobra desse capital, pela habilidade daquele que conquista em mais do que é necessário para a subsistência, ou ele pode investir aquilo como um multiplicador de riquezas para fazer com que o seu capital seja remunerado e, simultaneamente, gerar emprego para muitas famílias que precisam de subsistência, né? Então, se você olhar hoje o mundo foi desenvolvido dessa forma nos últimos 100 anos para cá. Então, aí tu tem um excedente de capital. Então, você não pode deixar aquilo parado. Aquilo tem que circular para render mais para quem tem, porque ele tem ambição. E Deus se aproveita dessa ambição humana e faz a pessoa reinvestir aquelas sobras para gerar renda para pessoas que precisam de trabalho, de emprego, para sustentar suas famílias. Hoje o que está acontecendo no mundo é isso, né? Outra coisa que é o objetivo do dinheiro. O dinheiro é para ser devolvido para Deus aquilo que lhe é devido, né? Então, tudo que cai na tua mão, como Deus te criou, como Deus te protege, te dá saúde, mantém a tua vida espiritual e natural. Então Deus tem uma lei espiritual que você centro da arrecadação da pessoa, pessoal. Então o fato gerador da devolução para Deus é tudo que entra no teu bolso, na tua conta, na tua mão, tem que devolver aquela taxa para o Senhor, porque o Senhor precisa fazer o desenvolvimento das igrejas, do reino de Deus, para salvar pessoas e glorificar as pessoas e mantê-las crescendo em vida. Então a igreja na terra tem essa lei do dízimo, que a gente chama aí, que na verdade a gente chama hoje de contribuição, né? Então tudo que entra na nossa vida, a gente tem que entender que no mínimo 10%, a 10ª parte daquilo que eu estou recebendo, eu tenho que entregar de volta para o reino de Deus, que aquilo é de Deus, não é meu. Eu sou um arrecadador fiel. Então, e a gente está ali
aproveitando também desse desfrute que esse investimento no reino também faz, né? Então, Sim. resumindo assim, essas duas frentes, né? No caso, o dinheiro ele vem para que a gente invista ele, né? Seja em pessoas, né? Seja, assim, no sentido de estar investindo em coisas do mundo, mas que vão gerar melhorias na vida das pessoas, como tu comentou ali do emprego, né, da subsistência, de tá investindo daqui a pouco, enfim, empresas, né, daqui a pouco eu tenho investimento ali na minha poupança, no meu dinheiro ali para meu futuro, na minha aposentadoria, enfim, investir em alguma empresa para gerar mais empregos e assim evoluindo, né, tecnologia, ciência, né, a gente vai investindo em educação, em saúde, enfim, em tudo isso que Deus, né, nos permite também e proporciona, mas que a gente cresça, né? E o investimento ali no reino para que, de fato, toda essa comunidade cristã, enfim, todos nós possamos continuar nos alimentando, né? Aqui, o próprio Viver Bem em Cristo, né? Uma fonte de alimento. A TV Menorá, uma fonte de alimento. A própria igreja, né? Tá lá pagando conta da luz, da água, enfim, todos os equipamentos que a gente usa para fazer transmissão. Então, assim, o dinheiro, ele vem para ser investido, né? Agora, a forma que a gente vai investir ele é que vai determinar ali se a gente está de acordo com a vontade de Deus ou não, enfim, e assim, até orar para Deus, né, nos mostrar onde que a gente deve investir, né, como deve investir, quanto deve investir, tudo isso, né, sendo a gente tendo temor de Deus e sempre pedindo a orientação do Espírito, né? Sempre. E é por isso que Jesus, no livro de Mateus, bem no início ali, acho que no capítulo 5 ou 6, ele diz assim: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói. Então, a gente percebe que a filosofia divina com relação ao patrimônio material não é para acumular. Ou tu reinveste para gerar benefício para outras pessoas, porque nem todos vão ser ricos, né? na vida, não tem habilidade para ganhar dinheiro. Tem pessoas que prestam serviços para subsistência, eles precisam de empregos, né? E também não acumular além daquilo que é necessário, entende? Porque senão vai faltar para alguém, com certeza, né? Quando uma pessoa... Assim, até comentando, né? Não quer dizer que eu deva repartir com a pessoa, ó, tá aqui e usa como tu quiser. Até porque a gente não sabe, daqui a pouco a pessoa vai usar aquele dinheiro de forma inadequada também. O que quer dizer investir em algo que a pessoa também evolua, também cresça, também consiga se desenvolver, né? Então são dois campos de aplicação dos recursos, né? Na economia natural e na economia divina. Você tem as opções de investimento. Então, Jesus disse, ó, pelo que eu entendo de Cristo, ele diz, não acumula, porque isso aí não adianta, né? Isso aí não vai te dar alegria. Vai acumular e daqui a pouco termina a nossa vida, que é findável, e aí fica para os outros, dá uma brigaçada para dividir aquilo que ficou, né? Pode até se matarem ainda, como eu já vi casos aqui na minha cidade, né? E aí aquilo vira uma maldição horrível para todas as pessoas, né? Então, como é que Deus ensina a lidar com dinheiro? É importante isso para fazer um fechamento aí do tema, né? Então veja bem, tudo que te escraviza não é bom. Olha, a palavra é séria. Tudo que te escraviza aqui no mundo natural, aquilo não é bom para você. Vamos supor, você tem uma pessoa que você idolatra e que você vai se desequilibrar totalmente se perdê-la. Então aquilo é nocivo para você. Você tem muito dinheiro, tem medo de perder, aquilo te escraviza, aquilo te domina. Então essas coisas não fazem bem para a pessoa, Deus está dizendo, porque elas não te dão liberdade. E a coisa mais rica... Pode falar, Esther. Não, é comentar de a gente poder identificar isso, né? Orar, pedir para Deus nos ajudar a identificar e transformar antes que daqui a pouco aquela coisa aconteça,
né? Então daqui a pouco, tem, né, a gente ama a nossa família, enfim, tem um ente querido ali que tu, se eu perder, né, essa pessoa, meu Deus, vai ser o final da minha vida. Então já te prepara, porque a gente já sabe que a vida um dia acaba, né? Sendo bem prática, que é até um pouco fria, mas um dia a gente vai, né? E a gente precisa continuar a viver, precisa continuar, né, fazer a nossa vida também. Então já sabe que aquilo vai ser um sofrimento, já ora, já pede para Deus te capacitar, né, para te preparar para esses momentos difíceis que acontecem na nossa vida, né? Então quem vive debaixo de jugo de ídolos, seja materiais, seja pessoas, isso são pessoas que serão infelizes, porque elas não terão paz para viver. Uma das coisas mais ricas que Deus deu para o homem na fabricação dele, foi a liberdade. E essa liberdade do homem só pode ser adquirida e vivida experiencialmente se essa pessoa tem Deus como primeiro amor da sua vida. Se ela não tem Deus como primeiro amor da sua vida, ela não tem liberdade. Ela não tem. Então Deus disse assim, dinheiro, tu não pode ser servo do dinheiro, tu não pode ser servo do dinheiro, escravo do dinheiro, você tem que ser senhor do dinheiro. Muda muitas coisas. Esse é o conselho de Deus, né? Então, se Deus é o senhor do dinheiro, nós seremos o senhor do dinheiro, eu vou usar ele dentro dos padrões e com os valores que realmente ele tem, que não é Deus, né? E aí sim eu vou ter essa liberdade e essa paz saudável, a minha vida será. Amém. Então, vamos chegando ao final aí de mais um Viver Bem em Cristo, com conselhos muito ricos aqui, né? Que quem estiver nos acompanhando aí possa também acompanhar, buscar, né, na palavra mais, continuar se alimentando da palavra para buscar aí o conhecimento e praticar, né? Colocar tudo isso em prática para a gente viver uma vida melhor aí com Deus. Muito obrigada, Sérgio. Até uma próxima. Viver Bem.